Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de João, o livro que estamos a estudar. Livro de João, capítulo 16. João 16. E hoje nós vamos ler do 1 até o 15. João 16, do 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Palavra do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, meus irmãos, estamos então avançando no livro de João, e chegamos ao capítulo 16, o capítulo em que vai tratar da vinda do Espírito Santo, a vinda do Consolador, o Espírito de Deus. E Jesus começa então, ou continua, lembra-se, ele começa esta série de falas com os seus discípulos em particular, quando ele lava os pés, no momento ali que ele institui a ceia do Senhor. Então, naquele momento, ele está reunido só com os seus discípulos. E a partir daquele momento que está relatado no capítulo 13, em que ele lava os pés dos seus discípulos, em que ele fala sobre a humildade que cada um dos seus deve ter, ou seja, que o discípulo de Cristo deve ter, quando ele indica o traidor, e aí passa a ficar apenas os 11 com Jesus, quando ele fala sobre o novo mandamento, ou seja, dizendo que agora o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, quando ele diz a Pedro que Pedro, nas suas inconstâncias, o negará antes que o galo cante 3 vezes. E depois, no capítulo 14, Jesus começa a anunciar a sua partida. E ele percebe que o coração das pessoas ou dos seus discípulos começa a ficar angustiado. Ele diz no versículo 1, não se turbe o vosso coração, do capítulo 14. Ou seja, Jesus percebe que ao anunciar a sua partida, ao anunciar todas as coisas que haveria de vir sobre ele, houve ali um entristecer, houve ali um cair de semblante. Mas Jesus continua a dizer que ele está ligado aos seus discípulos, quando ele diz que ele é a videira e os seus discípulos são os ramos, está relatado no capítulo 15. E ali, novamente, ele fala sobre eles serem os seus amigos. E por serem amigos, deveriam obedecer aquilo que foi ensinado. E também ele fala sobre a oposição que o mundo traria à igreja. Ele começa a dizer, o mundo vos odeia. E assim ele chega no capítulo 16, onde ele vai anunciar literalmente a vinda do Espírito Santo. Então ele começa dizendo, tenho-vos dito estas coisas, as coisas que ele está a dizer a partir do capítulo 13. Principalmente aqui quando ele chega na parte final do capítulo 15,
quando ele vai dizer que o mundo vai persegui-los, que o mundo vai odiá-los, não porque eles têm alguma importância, mas por causa do nome que eles carregam, o nome de Cristo. Não é por causa do Vítor que o mundo odeia, não é a pessoa do Vítor, é o Vítor cristão que eles odeiam. É isso que Jesus estava a dizer. Isso literalmente começa a deixá-los angustiados daquilo que haveria de vir. Então Jesus diz no versículo 1 do capítulo 16, tenho-vos dito estas coisas para que vocês não se escandalizem. Ou seja, quando isso acontecer, vocês já estão preparados. Já foi anunciado. Já foi antevisto. Vocês não foram pegos de surpresa. Os relatos que eu lhes disse é para alertá-los. Se Jesus omitisse essas coisas, quando chegasse, os discípulos poderiam dizer, puxa vida, o mestre sabendo todas essas coisas, não nos disse nada. E eles poderiam ficar o quê? Escandalizados. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Porque isso vai acontecer. Já aconteceu no passado. Acontece em grande parte do mundo. E um dia também vai bater às nossas portas. De uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. Isto está sempre sendo dito à igreja. A igreja de Cristo não é aquilo que muitas vezes é pregado, prosperidade, que tudo vai ser bom, porque Deus é bom e todas essas coisas. Não, Deus é ótimo, Deus é muito bom. Mas isso não vai impedir de se cumprir as profecias, de se cumprir o que foi anunciado. Igreja, ela sempre foi e sempre será uma pedra de tropeço para o mundo. Nós falamos sobre isso no domingo passado, quando estávamos falando sobre o livro de Romanos. Jesus é pedra de tropeço. Sempre foi, sempre será, até a sua volta. E cada vez vai se afunilando, vai se apertando. E aí no versículo seguinte, ele vai, parece que dando mais notícias agravantes, ele vai agravando as notícias. Ele diz, primeiro ele diz, olha, eu tenho-vos dito essas coisas, que o mundo vos odeia, que o mundo vos persegue por causa de mim, mas também eu preciso dizer algo para vocês, eles vão vos expulsar das sinagogas, por causa do meu nome. E aí nós lembramos do relato do homem do tanque de Betesda, que foi curado, mas os pais tinham medo de que soubessem que ele foi curado por Jesus, porque se eles soubessem isso, eles seriam expulsos da sinagoga. Então já havia um movimento disso. Já havia isso acontecendo. Ele diz, eles vos expulsarão das sinagogas. Quando vocês forem lá e forem anunciar a mim como Salvador das vidas, eles vão vos expulsar. Eles não vão querer ouvir. Mas pior, ele diz, vem ainda um tempo pior, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Que terrível, não é? Julgará, tributar, ou julgará com isso tributar culto a Deus. Quem é que começa a fazer isso? O próprio Paulo, o Saulo, né? O Saulo começa a fazer isso. Saulo, ele era zeloso pela lei. E ele entendia, sim, que ao perseguir a igreja, ele estava tributando culto a Deus, porque eles pregavam outro Deus. Existiam alguns zelotes da época, militantes, que consideravam a morte de um apóstata um sacrifício aceitável a Deus. E há algumas religiões hoje que matam em nome de Deus. Matam quem? Os cristãos. O alvo é os cristãos. O alvo é os cristãos. Então Cristo, Ele não deixa nada ao lado. Nós não somos pegos de surpresa, meus irmãos. Isso tudo está anunciado. Isso tudo está anunciado. Quando Paulo diz que levantar-se-á filho contra pai, pai contra filho, já está anunciado.
Quando Cristo diz nas suas profecias em Mateus, ele diz assim: o pai vai entregar o filho à morte e o filho vai entregar o pai. Paulo diz: vai chegar tempo em que a sã doutrina vai ser um problema. Tudo está anunciado, meus irmãos. Tudo está anunciado. Mas muitas vezes nós queremos aquelas mensagens que acariciem o nosso ego, acariciem o nosso coraçãozinho. Não, meus irmãos. É preciso anunciar a Cristo. E anunciar a Cristo é muitas vezes se colocar debaixo de perseguição. Às vezes até mesmo da própria igreja. É isso que Jesus está a dizer. E ele continua: isso farão porque não conhecem o Pai, e nem a mim. Ele já havia dito isso. As pessoas falam que fazem porque conhecem a Deus. Não, não conhecem Deus. Porque não conhecem Cristo. E se não conhecem Cristo, não conhecem Deus. Uma coisa está ligada à outra. Não há como desvincular uma coisa da outra. E Jesus diz assim: ora, essas coisas, no versículo 4, eu vos tenho dito, para que quando a hora chegar, ainda não é a hora para vocês, é para mim. Quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Sabe o que Jesus está a dizer aqui? Olha, por enquanto eu estou convosco, vocês não precisam se preocupar, porque o alvo sou eu. Então, enquanto eu estiver convosco, pode deixar que eu sou o escudo de vocês. Eu protejo vocês. Eu sou o seu protetor presente. Eles atacam a mim, não a vós. Mas vai chegar o dia em que vocês vão falar por mim. E aí o alvo passará a ser vocês, porque eu não vou estar mais aqui. Mas vocês vão estar. E vocês vão estar a falar o que eu vos ensinei, o que eu vos disse. Mas Jesus, no seu amor intenso, ele diz: mas olha, calma, porque eu não vou estar com vocês, mas eu não vou deixar vocês só. Vocês não vão ficar abandonados. Então, do versículo 5 até o versículo 11, ele vai apresentar o Espírito como persuador. Aquele que vai persuadir as pessoas e mostrar as verdades às pessoas. Ele vai dizer: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, e eu preciso ir para que ele venha. Ele vai ser agora quem vai estar convosco. Não mais visivelmente, como eu estou, mas em vós. Interessante, porque Cristo era atacado por ser igreja, e o Espírito Santo é atacado por ser igreja. O Espírito Santo agora que vive em nós, que somos a igreja de Cristo, somos atacados por causa de Cristo, como igreja. Como igreja. Então, a partir do versículo 5, ele diz assim: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vais? Essa pergunta já tinha sido feita por Pedro no capítulo 13. Senhor, para onde vais? E ele fala: vou para junto do Pai. Então, ele já havia feito a pergunta, né? Pelo contrário, ele diz: porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. É como se os discípulos estivessem calados, ouvindo Jesus, ouvindo aquilo que ele estava a dizer, quietos. Um sentimento misto de tristeza, mas também de esperança. Jesus diz isso, ele diz assim: eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Encheu o vosso coração. Sabe, meus irmãos, o coração é o centro
das nossas emoções. Nosso coração, ele nos leva a chorar, a rir. Nosso coração nos leva a ter sentimentos. Nosso coração também nos leva à ira. Nosso coração é enganoso, mas o nosso coração também desperta emoções. E Jesus está dizendo aqui que a tristeza encheu o coração deles. Ou seja, é aquele momento em que você vai perder alguém muito importante para você. Seu coração fica cheio de tristeza. Mas, diferentemente, quando nós vamos perder alguém muito importante, que o nosso coração se enche de tristeza, Cristo disse: mas eu vou enviar alguém que vai continuar. A obra não acaba. A obra ainda não está completa. O Espírito Santo virá e ele vai avançar na obra. Então, no versículo 7, ele apresenta. E ele diz: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. O Consolador virá para compensar a perda da presença visível de Jesus. E ele vem para equipar dos recursos que precisarão no novo tipo de vida que agora vão enfrentar. Percebam, eles pouco tempo ficaram sem a presença de Jesus. Jesus morreu, eles ficaram 3 dias sem Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele vai à presença dos discípulos. Fica com eles durante 40 dias. Sobe aos céus, 10 dias depois é o Pentecostes. Desce o Espírito Santo. Ou seja, não houve tempo para sentir a falta, vamos dizer assim, de Jesus, porque eles sentem a falta do Jesus visível, mas recebem a presença do Espírito Santo, que vai capacitá-los para uma nova vida. Para uma nova vida. O Espírito Santo, quando entra no coração do pecador, ele capacita para uma nova vida. Para uma nova vida. O ímpio, ele não tem a presença do Espírito Santo. Por isso ele faz o que faz. Mas quando recebe o Espírito Santo, ele é capacitado. Então, ele começa a dizer aqui no versículo 8: quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Como é que ele convence o mundo do pecado? Nós não temos o Espírito Santo aqui falando, temos? Nós não temos o Espírito Santo aqui falando ao mundo, temos? Temos a palavra. O Espírito Santo fala pela palavra. Ele ditou a palavra, vamos dizer assim, ele inspirou, ele capacitou homens de Deus para escrever a palavra, e agora, através da palavra, o Espírito Santo fala, anuncia. Ele proclama ao mundo através da palavra. E através de quem? Daquele que está cheio dele. Daquele que está cheio do Espírito Santo. Esse que está com o Espírito Santo é quem tem a honra de anunciar a Cristo. Nós somos os arautos, nós somos os embaixadores. Temos a honra. Honra. Os anjos queriam ter essa honra, mas não foi dada a eles. Essa honra pertence aos homens. Pertence aos homens. Então ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele cita aqui 3 questões. A primeira, ele fala o pecado. Qual é o pecado? Não é aquele pecado que vem na nossa mente, o pecado que eu tenho de ter praticado coisas ruins. Não é nem mesmo o pecado original. É o pecado de não receberem a Cristo. É o que ele diz. O pecado porque não creem em mim. Não creem em mim. Esse é o maior pecado. E se não creem nele, morrem no pecado. Outra coisa ele diz: também o Espírito convencerá o mundo
da justiça. O que seria a justiça? A justiça é o próprio Jesus. Ele é a justiça, ele é o justificador, já falamos isso aqui várias vezes. Então ele é a própria justiça. Se não conhece a Cristo, não conhece a justiça. Então ele convencerá, como eu disse, no sentido de persuadir, através da palavra, que Jesus veio para morrer pelos pecados, e que ele é quem nos é a justiça de Deus. Ele nos torna justificados diante de Deus. Ele diz, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo. Qual o juízo? Não é o juízo do fim, é o juízo do presente. É o juízo que foi imputado sobre Satanás. É quando nós lemos aqui juízo, às vezes a gente pensa lá do juízo do final, mas veja, a própria palavra diz, ele fala, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, Cristo pisou a cabeça da serpente. E Cristo venceu o diabo ali. Esse é o juízo. Mas quem é que recebe tudo isto? Somente aquele que tem o Espírito Santo. Como é que o Espírito faz isso? Não sei. Eu não sei como é que o Espírito faz isso, né? Existe um corinho que diz isso, né? Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho Cristo, estou bem certo que é poderoso para o meu tesouro até o dia final. Eu ignoro como o Espírito faz isso, mas eu sei que ele faz. Meus irmãos, Cristo está para ser entregue na cruz. E ele está ali a falar com os seus discípulos. Ele está anunciando essas maravilhas. Essas maravilhas foram relatadas pelo discípulo João. Deixou-nos aqui para nós absorvermos, regozijarmos, nos alegrar nessas palavras maravilhosas. Como é que alguém pode não querer receber esse Cristo? Por causa do pecado. A partir do versículo 8, como eu disse, a partir do versículo 5, então, quando ele apresenta o Espírito Santo, ele apresenta o Espírito como advogado de acusação. Ele vem para mostrar quem será salvo e quem não será salvo. Os não salvos são os réus. Agora, o propósito da acusação não é condenar, mas sim trazer salvação. Porque já estamos condenados. Que maravilha! Que maravilha! Ele acusa do pecado da incredulidade. Pecado da incredulidade. Porque não creem em mim. Ele acusa da justiça. Porque Jesus, que nos justifica diante de Deus, o povo não recebe. E ele também acusa do juízo, o julgamento de Satanás executado pela morte de Cristo na cruz. E quando Cristo voltar, a sentença que foi dada na cruz será executada. Mas isso é tema para estudos de domingo na escola bíblica, né? Muito bem. Do versículo 12 até o 15, nós vamos ver o Espírito agora como um mestre, ensinando. Ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Interessante essa expressão, né?
tenho muito que vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar agora. Por que eu não posso suportar agora? O que é que ele tem para me dizer que eu não posso suportar? São os mistérios da cruz, revelado em Cristo. Jesus não queria antecipar algo que estava para ocorrer, ou para acontecer. Mas ele diz assim, o Espírito Santo que virá depois, ele então vai falar para vocês aquilo que eu não falei. Ou seja, o Espírito Santo vem para dar continuidade. No versículo 13 ele fala assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, tudo é verdade, né? Não é que aqui ele vai falar uma outra verdade. Toda a palavra é verdade. Toda a palavra, inclusive, é iluminados homens que escreveram, né? É inspirada pelo Espírito Santo. Então, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Guiar é orientar. E Jesus está a dizer aqui que ele vai guiar como igreja. Como igreja, meus irmãos, nós temos que pensar uma coisa assim. Eu sou templo do Espírito, porque o Espírito habita em mim. Mas eu não sou igreja. Percebem isso, não? Eu sou templo do Espírito, porque o Espírito habita em mim. Mas eu não sou igreja. Não sou igreja. Igreja é a comunidade de pessoas salvas. Isso é igreja. É onde houver 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome. Eu sozinho não sou igreja, eu sou templo. Sou habitação do Espírito, falo com Deus, converso com Deus, oro a Deus, falo com Deus, mas não sou igreja. Esse é um grande erro que muitas vezes nós vemos hoje num grupo de pessoas chamadas desigrejados, que eles acham que por ser templo do Espírito, eles não precisam mais viver juntos. Isso é um erro. O que Jesus está a dizer aqui é que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará, ele vai conduzir como igreja, vos guiará, ele vos conduzirá como igreja. É a igreja que anuncia o Evangelho, através dos membros da igreja. Mas é a igreja. Mas ele diz assim, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo. E aqui há mais uma vez aqui, a presença da Trindade. Às vezes, nós sempre falamos que não existe a palavra Trindade claramente na Bíblia, mas nós percebemos a Trindade, porque um não age sem o outro. Percebe? Ele diz aqui assim, porque não falará por si mesmo. Ou seja, ele não falará por iniciativa própria, ele falará aquilo que o Pai e o Filho falou. Porque os 3 falam a mesma coisa. Então, ele dirá, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. De quem? Do Pai e do Filho, do Logos. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito Santo fala à igreja até a revelação. O livro da revelação, que é o Apocalipse. Maravilha! Tudo o que eu preciso saber está expresso na palavra. O Espírito nos revelou, o Espírito nos transmitiu, e agora o Espírito nos capacita para entender. Quando nós voltamos aqui, faço questão de voltar aqui ao início, eles vos expulsarão das sinagogas, vem a hora em que todos vão querer vos matar, para julgar com isso, tributar culto a Deus, sereis odiados, ele está a dizer, ele está a falar o que acontecerá. Ele está a dizer, ele está a falar. Então tudo está revelado a nós, pelo Espírito Santo. Ele diz, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que hão de vir. E com isso, no versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Palavra glorifica a Cristo. Lembram-se? Cristo é o centro da palavra.
Todo o que está escrito aponta para Cristo ou revela Cristo. Ele está a dizer aqui, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-la de anunciar. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ele está a falar do próprio Cristo, da própria palavra. E termina, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo anunciando a mesma coisa. Um fala o que o outro fala. Isto é confirmação da palavra para nossas vidas. O Espírito Santo que hoje está conosco é essa continuidade de Cristo conosco. Não está mais visivelmente, mas nós podemos ver Cristo. É a igreja. A igreja é o Cristo visível. A igreja é o corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo. Quando nós vemos a igreja reunida, louvando, glorificando a Cristo, nós podemos ver a presença de Cristo pelo Espírito Santo. Eu amo ver a igreja reunida, porque é o momento em que a igreja está exaltando o seu Criador. Isso é muito bom. Que estas palavras possam nos confortar, mas também possam nos alertar. Nos alertar. Que nós precisamos estar mais firmados na palavra, mais fundamentados na palavra, mais firmados no Espírito Santo, para que nós possamos resistir aos dias maus. É assim que a palavra nos diz, para que nós possamos resistir aos dias maus. Quem está fraco na fé, quando vem as provas, é que nem fumaça, vai logo embora. Precisamos estar firmados, firmes na nossa fé, centrados em Cristo, na palavra, buscar mais conhecer a palavra, buscar mais da palavra. Veja quantas atividades a igreja tem feito para trazer mais conhecimento da palavra. Sábado agora, mais um grupo, né? Vamos estar aqui, à volta da mesa, estudando a palavra. Próximo sábado, as mulheres vão estar reunidas, estudando a palavra. Domingo pela manhã, escola bíblica, estudando a palavra. Os cultos são todos estudo da palavra. Isso para fortalecer a igreja. E que ela possa ser fortalecida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ter uma oração despedindo os irmãos que estão a assistir a transmissão. Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti por este tempo que tivemos de ensino da Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor conceda uma noite, uma continuação de uma boa tarde para aqueles que nos acompanham de outros países, que o Senhor possa abençoar grandemente a todos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.